Aqui comigo. Ju, qual a expectativa dos petistas para as eleições de 2026? Hein? Agora com esse anúncio, digamos, oficial. Pela primeira vez ele fala isso. Uma confirmação que já era esperada. Boa noite, Leandro, a todos que nos acompanham, que já era esperada, nenhuma surpresa nesse cenário. O presidente Lula vem trabalhando para isso, para se lançar a disputa à reeleição. Agora tem alguns pontos que chamam a atenção nessa fala. Tem uma expectativa ali dentro do Partido dos Trabalhadores sobre, e isso foi sendo construído ao longo, inclusive do meio do ano para cá, que foi quando o governo conseguiu recuperar ali uma popularidade perdida, pelo menos até aqui, tinha uma expectativa de uma reeleição, a primeira do presidente Lula, se assim eles desejarem, em primeiro turno, né? Pela primeira vez na história, Lula já tentou isso nas outras gestões, não conseguiu e seria um feito inédito. Internamente, dentro do PT, isso passou a ser discutido, inclusive, nas últimas reuniões do partido. Foi apurado que foram várias conversas sobre as eleições de 2026, algumas amarrações em cenários específicos, montagem de grupo eleitoral para pensar nas estratégias para 2026 e tem essa expectativa. Para a cúpula ali do PT, é uma expectativa que é bastante difícil. No entendimento de que temos uma direita ainda sem essa figura ali que seria quem iria herdar o espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma direita dividida e por isso está difícil encontrar aí quem seja exatamente o oponente. Mas tem uma expectativa de que a entrada de alguns integrantes que podem ter uma eleição bastante disputada na direita possa atrapalhar um pouco esses planos do presidente Lula e a gente confirmou um desses nomes nessa semana que pode, né, não tem essa confirmação ainda, mas a movimentação ali de Ciro Gomes indo para o PSDB pode movimentar um pouco esse xadrez político. O que eles acreditam que pode acontecer? Se a militância for reativada, né, a base do presidente Lula, a gente vem falando sobre essa expectativa aqui há alguns dias, pode ser que esse cenário possa mudar e aí haja um otimismo em relação a uma reeleição em primeiro turno. O cenário atual, de acordo com os dirigentes do PT, é que isso não deve acontecer, mas não é uma esperança, uma expectativa completamente frustrada. E aí tem várias apostas nesse sentido. Para reativar a militância, são várias manobras ali que precisam ser feitas, estratégias desenhadas. Tem a figura agora de Guilherme Boulos tentando conversar de novo com os movimentos sociais e uma estratégia que ainda precisa ser bem articulada, mas que é um cenário possível. Então, eles acreditam como um cenário muito difícil, mas não impossível. Esse é o resumo do que está sendo discutido. Mas é interessante a gente observar que aí volta, né? A gente poderia chegar ao final desse ano com um PT totalmente pessimista sobre uma reeleição em primeiro turno e até sobre uma reeleição no começo do ano. Era um cenário que era visto como improvável, havia um desânimo ali entre os integrantes do governo, mas agora eles começam a voltar o olhar para esse que é um sonho de Lula, de se reeleger em primeiro turno, ainda que hoje, no cenário atual, isso seja considerado difícil de ser conquistado.